Agora um destaque internacional para você, mas que assustou o mundo inteiro. Hoje o presidente americano Joe Biden veio a público dizer que os Estados Unidos não estão vivendo uma nova crise como a de 2008. Marcelo Favalli, nosso editor de internacional, está aqui comigo para explicar essa história para a gente. Agora, esse discurso de Biden, Favalli, colou? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos assiste aí do outro lado da tela. Colou sim. Ele, de repente, veio a público ali na Casa Branca, num pronunciamento não agendado anteriormente, para dizer o seguinte: acalmem-se, americanos, nós não estamos vivendo aquela crise de 2008 que dá calafrios em banqueiros, investidores e no cidadão americano até hoje. Ele disse também que os depósitos estarão garantidos. Ele quer evitar um pânico e uma correria das pessoas retirando os dinheiros dos bancos e, principalmente, disse que o americano pode confiar no sistema bancário, sim. Agora, é claro que esta é uma fala que vem depois de duas falências de dois bancos, não vou dizer importantes, mas que eles têm uma certa representatividade nos Estados Unidos. Eu preciso começar com o principal deles, que é o SVB, o Silicon Valley Bank. Eu preparei uma arte que explica aí, resumidamente, uma confusão que a gente está assistindo desde quarta-feira da semana passada. Vamos começar ali no dia 8 de março, no canto esquerdo da tela. O que aconteceu naquele dia? O banco anunciou um prejuízo de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Ali, nós estávamos falando de um sistema, de um banco que é o 16º banco maior dos Estados Unidos. Isso levou depois uma correria para os saques, os juros altos, como a gente vê agora no gráfico de volta aí, juros altos. Olha em 2020 quanto que era o juro nos Estados Unidos, 0,25% na taxa mínima. Em 2023, numa oscilação de 3 anos, subiu para 4,75% na sua oscilação máxima. Uma inflação que passa dos 6%. E isso criou um cenário que agora sim a gente vê na próxima tela, que eu fiz uma associação de uma coisa com a outra. Vamos voltar ao caso do SVB. Houve uma desaceleração do setor de tecnologia. E daí? O SVB não é um banco de varejo, ele é um banco investidor, principalmente do setor de tecnologia. O nome dele, Silicon Valley. O banco está na Califórnia, justamente para atender essas empresas. Isso levou um medo de calote, retiradas, então, dos depósitos. Queda nos investimentos, porque o setor de tecnologia está em crise. A gente vê demissões no setor desde o ano passado, que foram agravadas agora com a situação no banco. E está ali, ó, desvalorização dos títulos públicos. Isso aí é o pulo do gato. Por quê? Porque este banco, o SVB, ele trabalhava com muitos títulos pré-fixados, esperando uma taxa de juros ali equilibrada. Como o cenário mudou, muitas dessas taxas geraram prejuízos para títulos pré-fixados do banco. E aí levou a essa, não vou dizer quebradeira, mas a falência do SVB, que curiosamente foi vendido hoje, nessa segunda-feira, para o HSBC. Sabe por quanto? 1 libra esterlina, dá mais ou menos R$7. É um negócio da China? Talvez não. O HSBC, com sede em Londres, vai assumir, obviamente, a massa falida do SVB, diz que pretende recuperar e vai ali herdar uma certa cartela de clientes. Agora, isso não fica por aqui. A gente tem que enxergar, porque as bolsas no resto do mundo, tirando a China, sofreram esse abalo. A fala do Biden foi para tentar segurar os índices nos Estados Unidos, que vinham derretendo no começo do dia. Ele fala na hora do almoço, reteve um pouco essa queda, mas os índices Dow Jones, da Nasdaq e o S&P 500 fecharam longe ali de ser um mar de rosas, viu, Lívia? Foi um grande susto. Marcelo Favalli, peço para que você continue aqui conosco, porque a gente vai continuar nesse assunto. E também sobre a possibilidade de outros bancos quebrarem e também sobre os impactos para as startups no Brasil e no mundo. Então, eu tenho mais um convidado para a gente se aprofundar nesse tema. Falamos agora com o João Ricardo Costa Filho, professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Agora, professor, eu nem vou falar, nem resumir essa história, porque o Favalli explicou muito bem aqui pra gente o que aconteceu do fim de semana para esta segunda-feira. Eu só queria te ouvir, pelo menos a sua opinião,
Por que houve esse pânico generalizado? Porque essas duas falências, a gente fala do Silicon Valley Bank e também do Signature, por que isso assustou tanto o mundo, principalmente com o derretimento no começo do dia dessas bolsas nesta segunda-feira? Antes da resposta, professor, só me deixe dar as boas-vindas para quem estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios e agora está conosco aqui no Jornal Jovem Pan, acompanhando as notícias mais importantes do dia. Bem-vindo. Bem-vinda. Professor, por que tanto pânico? Bom, fundamentalmente é a incerteza, né? O Favalli conseguiu traçar um bom panorama do que aconteceu com o SVB que levou a essa falência, né? E é importante ressaltar que é muito diferente do que aconteceu na crise de 2008, onde os bancos tinham umas relações complexas através de sofisticados instrumentos financeiros em que você não tinha exatamente muita dimensão de onde que estava o problema. O que aconteceu na semana passada, nesse final de semana, foi algo muito mais simples. Problema na gestão de ativos e passivos. Agora, por que gera esse caos? Por que gera esse pânico, esse medo? Porque se os reguladores deixaram passar alguns alertas, alguns pontos de preocupação nesse banco, será que não existem outros bancos que estão em condição semelhante? Será que não tem nenhum tipo de banco que também está exposto? É natural que em momentos de aumento de taxa de juros, os bancos tenham esses tipos de exposição, você desacelera a economia, você tem algumas questões mais difíceis de equacionar. O ponto é se a gente vai ter mais outros bancos nesse sentido. Como ninguém tem certeza, o que você faz? Você não fica com o ativo, você não fica com a ação, com a moeda, você não fica esperando para poder correr esse risco. Você vende e sai daquele problema. Quando todo mundo faz isso, gera esse movimento, essa pressão para os ativos caírem, para os valores das bolsas despencarem, e aí precisa alguém dizer calma. O que o presidente Biden fez foi basicamente dizer calma, nós estamos cuidando, aprendemos com a crise de 2008 e, portanto, a resposta foi super rápida e forte. Agora, como a gente não sabe o que vem pela frente, gera aquela desconfiança, e desconfiança é algo que machuca os mercados financeiros. Favalli. Professor João, o presidente Joe Biden também disse que os responsáveis aí por essa situação serão investigados. Eu lembro também, voltando para a crise de 2008, que ela é indelével, né, para a gente entender, inclusive, as décadas seguintes, as agências de avaliação de risco depois foram colocadas contra a parede porque, olha, os grandes bancos ou bancões na época dos Estados Unidos quebraram e as agências de avaliação de risco ainda davam notas positivas para o Lehman Brothers, por exemplo. O senhor acha que agora as investigações, o Federal Reserve entrou colocando ali uma administração no SVB, por exemplo, entre ontem e hoje, mas o senhor acha que vai sobrar para essas agências de avaliação de risco também? Olha, nesse caso em especial, eu acho pouco provável, né? Porque se no passado, com o que aconteceu na crise de 2008, eles não conseguiram de fato punir os responsáveis, ou aqueles não responsáveis, mas os que participaram disso de maneira mais veemente, agora eu acho que é mais difícil, né? Eu acho que tem uma diferença interessante nesse resgate, vamos dizer assim, que foi feito, em que o governo tentou conter o problema sistêmico, garantindo os depósitos. Então, olha, todo mundo que tem depósito nesse banco tem garantido, mas eu não vou garantir para os investidores, para os donos do banco. Tentou separar isso para dizer, olha, quem cometeu os problemas de gestão vai pagar a conta. Quem não tinha nada a ver com isso não vai sofrer, né? É um pouco do discurso, é um pouco não só do discurso, mas do que tem feito, do que vem a partir do que foi anunciado nesse final de semana. Agora, se de fato agências de rating e outros agentes desse mercado vão sofrer as consequências por algum tipo de prática não muito bem desenvolvida, eu sou um pouco cético, assim, eu acho que é meio difícil de esperar, porque essas coisas demoram tempo e aí novas crises acontecem, novos problemas acontecem, a gente acaba, entre aspas, esquecendo, né? Agora, o Favalli, professor, até falou sobre se aprofundar nessas investigações. O senhor também mencionou no comecinho da entrevista. Tem até uma informação aqui dizendo que o CEO e o diretor financeiro do Silicon Valley já são alvo de um processo que foi aberto coletivamente, por meio de acionistas. Isso foi nessa segunda-feira, logo depois que tudo aconteceu na sexta-feira e houve todos esses desdobramentos no fim de semana.
Há algum indício, o senhor chegou a mencionar sobre isso, de que houve má conduta? Não sei nem se falar em fraude é algo muito forte, mas pelo menos algum tipo de negligência, má gestão e mais. De que forma essa crise, aparentemente controlada pelas autoridades americanas, pode interferir na economia e nas empresas de tecnologia aqui no Brasil? Eu acho que, por enquanto, não tem evidência de fraude, tem de má gestão, né? Na hora que você aloca, como o Favalli colocou, grande parte do capital em títulos pré-fixados que rendiam taxas de juros muito baixas, parece que eles não perceberam que essas taxas de juros baixas eram momentâneas. E na hora que você reverte esse movimento, os preços dos ativos despencam, né? Então, tem um problema de gestão. Não sei até onde, até agora não tem nenhuma evidência de fraude, de fato. Então, eu acho que esses tipos de processos vão ficar numa esfera um pouco mais privada. Não sei o quanto que o governo vai conseguir levar isso adiante. E aí, pensando nos desdobramentos para a economia, e é por isso também que os ativos despencam, enfim, porque como a gente olha para esse banco, que não é um banco tão grande, não tem assim uma participação tão importante na economia norte-americana, nós podemos pensar, bom, isso por si só não vai trazer uma recessão, não vai trazer uma contração da atividade econômica nos Estados Unidos. Mas, primeiro, se outros bancos também tiverem essa exposição, pode ser que o conjunto dessa obra faça com que a economia desacelere, e aí pensando em alguns setores específicos como de tecnologia, eu acho que, na verdade, é mais o contrário, né? É o setor de tecnologia que desacelerou e aí fez com que esse banco tivesse problema, mas uma coisa alimenta a outra, né? Quando o sistema financeiro começa a travar um pouco, isso fica mais difícil, se torna mais difícil que a economia continue mais pujante, né? Então, o que está um pouco no radar dos investidores? Será que isso não vai fazer com que a economia desacelere? E ao desacelerar, será que o Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, não vai ter que se ver num dilema super difícil, que será que eu tenho que escolher estabilidade financeira e me preocupar mais com a atividade econômica e, portanto, não subir tanto os juros ou até começar um movimento de descida, versus eu ainda não consegui terminar o meu trabalho junto à inflação e, portanto, eu deveria subir mais juros, né? Talvez o Banco Central dos Estados Unidos se veja nesse dilema. Ainda é cedo para dizer isso, mas fica um pouco ali em alerta. A gente está um pouco preocupado para entender quais são os outros bancos que os reguladores, o sistema financeiro como um todo, os analistas deixaram passar. A gente segue acompanhando esses desdobramentos com toda certeza. Conversamos com o professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo, João Ricardo Costa Filho. Professor, obrigada, bem-vindo sempre, ótima semana. Muito obrigado, boa noite.